Bom, olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo. Agora vamos falar um pouco sobre variantes textuais do Novo Testamento. Então, nós vemos muitas variantes no texto bíblico ao qual foi escrito o Novo Testamento, né? Então, qual a palavra que está correta, qual a que não está, qual que está dentro do contexto bíblico ou não, o que foi acrescentado, o que foi omitido. Então nós vamos fazer então um apanhado geral sobre isso aí, sobre variantes textuais. Então fica comigo que você vai entender o que é verdadeiro, o que não é, o que é original e o que é cópia. Então depois da vinheta nos falamos novamente. Bom, pessoal, então vamos lá então para a primeira variante. E está no livro de Mateus capítulo 1, do verso 7 ao verso de número 8. A palavra seria Asaf. Qual seria o texto correto? Esse número B, essa letra B aqui, significa que provavelmente essa seria a palavra correta, tá? Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos entender primeiro o que é variante. As pessoas que eu vejo muito na internet aí, principalmente exegetas, eles usam a palavra variante como discordância, né? Como se aquela palavra tivesse sido discordada de outra. Mas na verdade a palavra variante vem do sentido de variar, trazer uma outra explicação. Então, na verdade, a palavra variante vem da palavra variar, trazer uma outra opção. Então, na verdade, o texto não está errado nesse sentido. Ele está te trazendo uma outra opção para que você possa usar no texto. E é o que nós vamos ver nesse material aqui, tá bom? Nós vamos olhar todo o Novo Testamento. Então, os nomes que aparecem na genealogia do versículo de número 6, logo na segunda linha, até o verso 11, são tiradas de 1 Crônicas, capítulo 3, verso 5 e o verso 10 ao verso 17, que são a genealogia. Segundo 1 Crônicas, capítulo 3, verso 10, que também você vai ver essa mesma narrativa no primeiro livro de Reis, capítulo 15, do verso 9 ao verso 24, o nome do rei era Asa. No entanto, está claro que esta forma é a mais antiga do texto, preservado nos manuscritos do Novo Testamento, é Asaf, tá bom? E isso porque manuscritos de diferentes famílias e tipos de texto têm o mesmo texto, a saber, Asaf. Além da evidência dos manuscritos, há de se considerar o seguinte: é bastante provável que os copistas que deram conta de que Asaf era o nome de um salmista. Você pode conferir isso aí, os títulos, no livro de Salmos, capítulo 50, do verso 73 ao verso 83. Então, na verdade, eles mudaram a palavra Asaf para Asa, ou Asaf, porque era o nome de um instrumentista, tá? Que era do livro de Salmos, que o Davi então mencionou ele. Então, para não haver essa confusão, o copista então reduziu o nome dele de Asaf para Asa, tá? Levando então em consideração o nome Asa, rei de Judá. Manuscritos mais recentes, bem como os textos receptos, que datam aí da Idade Média, tem Asa. E alguns intérpretes entendem que é muito pouco provável que o autor desse evangelho tenha anotado essa lista de nomes sem consultar o nome do livro de Reis no Antigo Testamento. Assim, pensa que o nome Asaf deve ser um antigo erro de copista, feito por um copista que colocou o nome Asaf em lugar de Asa. Mas é provável que o escritor do evangelho tenha usado uma lista genealógica
na qual se constava esse erro de escrita. E essas traduções modernas têm o nome Asa, ela aparece nessas versões que você vê aí, tá bom? São algumas versões americanas, tá bom? Aqui ela é uma versão portuguesa, tá bem? Que ela vem de uma tradução francesa, né? Que é a TEB, Tradução Ecumênica Brasileira, a RC, que é Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Convenção Nacional das Bíblias da Igreja Católica, né? O NTLH, que é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, e por aí afora. Então, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje optou pelo nome Asa, porque segue o princípio de consistência entre o Antigo e o Novo Testamento. E quando se faz referência à mesma pessoa, tradutores que seguem esse mesmo princípio colocarão no texto da língua receptora o nome de Asa, mesmo que aceite como original o texto que traz o nome de Asaf. Então, na verdade, o texto correto seria Asa, que é um rei de Judá que é mencionado lá no livro de Salmos, que confundiram esse mesmo nome, tá bom, com um dos salmistas, que era um tocador de instrumento que tinha o mesmo nome também. Então, para o copista não fazer essa diferença entre um rei e um tocador de instrumento, para não desmoralizar um e nem o outro, para não confundir um e confundir o número do outro, ele fez essa correção aí, tá bom? Então, veja bem, quando falamos de variante, nós estamos dando uma variedade de texto, por isso que vem de variação, não é correção, tá bom? Ainda que o copista aqui faça essa correção, ele está fazendo exatamente essa variante. Ele está colocando uma opção além daquela palavra que foi colocada ali, tá bom? Então, esse daí é o primeiro volume, é o primeiro estudo que nós vamos tratar exatamente sobre essa questão de crítica textual do Novo Testamento ali, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos então numa próxima aula.